A graça e a paz para os irmãos, uma boa noite a todos. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Ceilândia e também daqueles amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando pela internet. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade em Cristo que temos de buscar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de bendizer ao Senhor e reconhecer a graça e a bondade do Senhor em toda a nossa vida. Eu quero, neste momento, orar com os irmãos, nesse nosso culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar. Pai celestial e bendito, em nome de Jesus, nesta noite, nós te bendizemos, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua misericórdia, que tem sido a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Te agradecemos pela vida da Segunda Igreja Presbiteriana de Ceilândia como Igreja de Cristo, aqui plantada na Ceilândia Sul, crendo que essa igreja aqui tem um propósito do Senhor para proclamar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho, aqui nessa região e em todo canto desse país, e aonde o Senhor nos enviar. Te agradecemos pelas vidas, Senhor, pelas mães, pelos pais, pelos filhos, pela família, pelos irmãos que estão enfermos, precisando da tua graça, da tua saúde, que vem pela fé no nome de Jesus. Ó Pai, nos fortalece para passarmos por essa situação de isolamento social, de quarentena, de pandemia. Ó Deus, mas que nos ajude a aprender com toda essa situação e glorificar o teu nome e interceder por esta nação, pelas nações, pelo nosso país, pelo Distrito Federal. Pedimos sabedoria e graça e receba o nosso culto, a nossa oração e louvor e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, vamos fazer a leitura bíblica do 1 até o 17, Colossenses capítulo 3, do 1 ao 17, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, a união com Cristo glorificado. Diz assim, versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação,
fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, querido, eu quero mais uma vez convidá-los a orá-los, mas eu quero reler o versículo 12 e o versículo 13, diz assim: revesti-vos como eleitos, santos e amados de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então eu quero só orar nesse momento, pedindo a Deus sobre a sua vida, nessa oração de confissão. Eu quero que nesse momento você, após ler esse texto bíblico, e esse texto é muito confrontativo, é um texto que fala muito com a gente, usa uma linguagem clara e objetiva, não dá rodeios para falar. Uma vez que ressuscitamos com Cristo, uma vez que nascemos do Espírito Santo, nascemos de Deus e fomos regenerados, nossa vida agora tem que estar centrada em Cristo, em Deus, no Evangelho. Então, devemos buscar as coisas do alto. Nós temos buscado as coisas do alto. O que tem ocupado lugar em nosso coração é Deus, o Cristo ressuscitado. Como é que está o nosso linguajar, o nosso falar? Outrora nós vivíamos nas trevas, mortos, agora vivemos na luz. Estamos buscando as coisas que são da luz, o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Você tem poder sobre o seu celular, você tem poder sobre a internet que está na sua casa, você tem visto e procurado coisas que edificam, os seus olhos têm sido colocados em coisas santas, coisas que edificam, coisas saudáveis. Os louvores, as músicas que você canta na sua casa, no seu carro, na sua vida, tem sido música que exalta a glória de Deus. Você tem abandonado a ira, a maldade. Você tem se revestido como eleito de Deus. Você tem perdoado as pessoas. Seu coração é um coração duro, agressivo. É um coração cheio de mágoa, cheio de ira. Você tem suportado o seu cônjuge. Como é que está a sua vida? Você tem se preocupado demasiadamente com seus bens pessoais, com seu dinheiro, com seu salário, com a sua vida. Isso é idolatria, a Bíblia diz. Então eu quero chamar você, nesse momento, a orar. Quero chamar você à oração, para que você baixe sua cabeça onde você estiver, aí, nos ouvindo. Essa mensagem vai ficar gravada, o presbítero Júnior da igreja estará pregando, esse culto estará gravado, e você poderá ouvir, ver e pedir a Deus: Deus, salva-me de mim mesmo. Me cure e serei curado, me sare e serei sarado. Senhor, me dá um coração novo. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero estar em Cristo como discípulo, servo dele. Me ajuda a ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um funcionário, um servo, um discípulo. Me ajuda a ser um crente melhor. Transforma a minha vida pelo teu poder. Em nome de Jesus, na autoridade do teu Espírito Santo, opera na minha vida, transforma a minha vida, Pai Celestial, em nome de Jesus. Nesta noite, nós, como igreja, estamos diante do Senhor, reconhecendo o teu favor, reconhecendo a tua misericórdia, reconhecendo o sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Se não fosse, Senhor, o teu amor sacrificial, enviando o seu Filho, e Cristo morreu na cruz, sacrificialmente, por mim, por nós pecadores. Foi uma morte substitutiva. Eu não merecia e nem mereço. O inferno me aguardava e me esperava, porque sou pecador, pequei, temos pecado contra o Senhor. Mas a tua misericórdia, a redenção na pessoa bendita de Cristo Jesus nos alcançou. Somos pecadores, dá-nos convicção de pecado, nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, mesmo daquele que eu acho que não estou pecando, que eu acho que não estou errado, mas o pecado é tão sutil, Pai, a tentação é tão sutil, as obras das trevas são sutis, Senhor, e muitas vezes nós estamos agindo, achando que somos humildes, simples, na realidade estamos, Senhor, cheio de armadilha no nosso coração.
de autopromoção, de justiça própria, de vitimização. Nós não somos vítimas, somos pecadores, que somos injustiçados, que somos coitados, abandonados. A nossa história de vida muitas vezes sensibiliza as pessoas, mas não o Senhor, porque Tu nos ama. O Teu amor, ó Deus, não nos livrou, ó Pai, de reconhecermos que somos pecadores, mas nos livrou da condenação eterna na pessoa de Cristo Jesus. Ó, queremos nos arrepender, confessamos que somos pecadores, e pecado tem nome, Senhor. Muitas vezes a ira, a indignação, a revolta, a mágoa, a inveja, a lascívia, a idolatria, os desejos, ó Pai, materiais, a conquista, a procura deles. Muitas vezes nós mentimos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a viver de modo digno do Evangelho. Traz um quebrantamento do alto, do Teu Espírito Santo em nós. Opera esta graça em nós, nos transformando, nos quebrantando, nos vendo, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Ó Deus, precisamos de Ti. Ó Deus, sem Ti, Senhor, nós perdemos tudo. Sem Ti nós somos miseráveis. Ó Deus, mas com a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos ressuscitou, nos resgatou, o Teu amor nos fez assentar nas regiões celestiais, o Teu amor nos faz ser propriedades do Senhor, nação santa, povo de propriedade escolhida do Senhor. O Teu amor nos trouxe para junto de Ti, na pessoa bendita de Cristo Jesus, e hoje sabemos que Tu ouve a nossa oração, que Tu recebe a nossa oração no mérito e através de Jesus Cristo. Por isso que nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nesse momento nós teremos um cântico espiritual com os nossos irmãos Jardiel e o presbítero André. Olá, meus irmãos, mais um momento estamos aqui e vamos cantar agora a música Poder para Salvar. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, meus irmãos, fala que o Evangelho é poder de Deus. Então, nós temos que nos agarrar a essas verdades bíblicas, não deixando passar despercebido. Se você... não existe pessoas que não podem ser transformadas pelo poder de Deus, sabe? Se você foi transformado, se você hoje é uma pessoa nova, regenerada, que luta contra o pecado diariamente, que vive em santificação, todos nós ou todos os outros que você acha impossível pode ser, meus irmãos. Se apega a essas verdades bíblicas, sabe? Nós temos que crer no Evangelho de Deus, no absoluto poder dele, transformador, sabe? Ele faz com que as pessoas sejam transformadas integralmente. Então, ore pelos outros, pregue o Evangelho. Vivemos num tempo em que nós estamos falando mais por meio da internet, né, com os outros, e vivamos o Evangelho, falemos do Evangelho para com os outros, sabe? Não deixe em nenhum momento de viver e pregar o Evangelho. É para isso que nós vivemos aqui na Terra, para isso que nós somos transformados, sabe? Nós somos agora esses promotores do Evangelho no mundo. E viver o Evangelho também é cumprir a nossa obrigação e também curtir e gozar da bênção da companhia de Deus. Lá no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, fala que Deus não é homem para mentir e nem homem para que se arrependa. Ele prometendo, Ele fará, e se Ele fala, Ele irá cumprir. Ou seja, Deus não muda aquilo que Ele fala, não se arrepende do que Ele prometeu. E Jesus, quando Ele está falando sobre a grande comissão, lá no livro de Mateus, no versículo 28, no versículo 20, no capítulo 28, versículo 20, Jesus falou para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, estarei convosco até a consumação dos séculos. Se Deus não é homem para mentir, e Ele promete que estará conosco até o fim, nós temos que agarrar essas verdades. O Evangelho é isso, é crer nessas coisas, é crer que Deus está conosco, é crer que nós devemos viver o Evangelho, passar o Evangelho para todos, e crer que o Evangelho pode transformar a vida daquele seu familiar que está em problema, daquele seu amigo, de todos. Vamos viver e pregar o Evangelho, amém?
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Queria chamar agora o presbítero Júnior, que estará trazendo a palavra da noite. Tá. Estarei orando aqui pelo presbítero, nesse momento, pedindo para que Deus abençoe e o capacite. Meu Deus, obrigado por estes momentos, obrigado por ter nos fortalecido em todos esses momentos. Eu sei que há de fortalecer no futuro, há de transformar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa vida espiritual, antes que a provisão dessa turbulência, desse momento difícil venha, Pai. Então transforma-nos nesse momento. Neste momento também eu rogo, Pai, pela vida do presbítero Júnior, esteja abençoando no seu viver, no seu dia a dia, dando fortalecimento, fazendo que tenha uma fé avivada, uma vida transformada diariamente, que o seu coração queime mais e mais por Ti, que nesse momento ele esteja a pregar a Tua palavra, sendo aquilo inspirado pelo Espírito Santo que ele deve falar, fazendo com que tudo esteja sendo palavras que mudem a nossa vida, estejam interagindo com o nosso ser e que nós estejamos entendendo de forma integral aquilo que Tu tens para nós, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Graça e a paz aos amados irmãos, com alegria que nós estamos aqui nesta noite. Agradecer muito a Deus, primeiramente, da oportunidade que temos de falar da palavra de Deus, de ministrar ao coração dos irmãos. Agradecer ao reverendo Oswaldo pela oportunidade que ele tem nos dado, de sempre de falar um pouquinho da palavra de Deus. Lógico que da
um certo nervosismo, né? Aquela dorzinha, friozinho na barriga, porque é muita responsabilidade que a gente sabe que é de falar da palavra de Deus, falar das coisas dos céus, das altos de Deus. Mas nós sabemos que quem nos usa, quem nos capacita é o Senhor Jesus. Ele que estará falando aos nossos corações nesta noite. Eu sei que Deus tem muito a nos falar, né? Hoje, durante a escola dominical pela manhã, e agora também na ministração da liturgia, do pastor Oswaldo, e também até do louvor, né? Os irmãos falou muito daquilo que Deus tem falado ao meu coração e usou durante essa semana para estar ministrando ao coração dos irmãos. Eu queria estar falando um pouco sobre o relacionamento do crente com o mundo, né? Nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, né, nós temos que ter muito cuidado. Isso tocou meu coração, me chamou a atenção a falar com os irmãos em questão ao mundo, do que o mundo nos oferece, o que o mundo tem oferecido. Isso não é de agora, esses dias de pandemia, mas de tempos, desde a queda do homem, o que o mundo tem oferecido e tem dado, né, o pecado, e isso tem, né, mexido com o meu coração, minha vida, e tem sido um desafio, inclusive para mim. Eu tenho certeza que tem sido um desafio para cada um dos irmãos. Eu queria que você estivesse abrindo sua Bíblia nesta noite, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, em 1 João, capítulo 1, aliás, o capítulo 2, dos versos 12 até o 17. 1 João, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Eu titulei esta mensagem que eu queria deixar com os irmãos: o relacionamento entre o crente e o mundo. Aqui vai nos falar que a vitória sobre o maligno. Depois é titulado aqui: não se deve amar o mundo. Estarei lendo, os irmãos acompanham, a partir do verso 12 de 1 João, do capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que no mundo, porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu clamo ao Senhor, e o Senhor usa-nos, ó Deus, usa o teu povo, abençoa o teu povo, a cada um que está recebendo esta mensagem, que abre o coração, abre a mente, a mim também, ó Deus, que seja um instrumento nas tuas mãos nesta noite. Eu peço a tua bênção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com os irmãos, eu fiz questão de ler, inclusive eu tinha, né, do verso 15 ao 17, que é onde nós vamos estar falando mais, focando, mas eu fiz questão de ler do verso 12 até o verso 14 também, onde está falando sobre todos, não incluindo somente às vezes quando nós falamos as coisas do mundo e as coisas de Deus, nós estamos falando apenas para jovens, e nós que somos mais experimentados, mais vividos, e aqueles que são mais já de idade, às vezes pensa que esta palavra não pode atingir, né? E aqui está dizendo pais, está dizendo filhos, jovens, e é para todos nós. Nós vemos aqui que João, ele usa a palavra desde o início do livro, ele está usando muito a expressão filhinhos. Isso significa o que? Uma intimidade que tem dos filhos, né? E está dizendo para nós filhinhos, e com isso, sendo dessa intimidade, nós podemos ver aqui que João também,
desde o primeiro capítulo, nós podemos ver, trabalha muito sobre a questão do relacionamento de Deus para com o homem, de um relacionamento de Deus com o pecador. E nós vemos aqui desde o capítulo 1, onde fala da comunhão com Deus, onde está falando sobre o pecado, a confissão do pecado, e também falando sobre o amor fraternal. E depois discorre aqui, vai falando sobre, vem onde chega o texto onde nós queremos falar sobre não se deve amar o mundo. Como tem sido a sua vida, a minha vida em relação ao mundo? Como que o mundo tem nos oferecido tantas coisas, o mundo sempre nos oferece, e como que nós temos tratado isso, como que nós temos tido esse relacionamento com o mundo? O que nós devemos fazer? Nós temos que buscar isso na palavra de Deus, buscar isso na oração, na intimidade com Deus, porque o mundo nos oferece aqui, como inicia o verso 15, não ameis o mundo nem coisas que há no mundo. Este mundo aqui, está dizendo aqui, não é o planeta Terra. Este mundo é a vivência, o comportamento das pessoas. É o meu comportamento, aquilo que o mundo oferece. O que é o mundo? É o comportamento, o meu modo de viver, aqui está dizendo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa isso? Deus, são duas coisas diferentes, são duas vertentes: amar o mundo e amar a Deus. Se eu amo o mundo, o amor de Deus não pode estar em mim. Se eu amo as coisas do mundo, o amor de Deus não pode estar em mim. Aqui nós vemos aqui, o amor do Pai não está nele, porque o mundo há consciências da carne. O mundo tem nos oferecido e nos mostra a cada dia. Hoje nós tivemos na escola dominical uma rica palavra do nosso pastor Leodimar, onde nos trouxe muito, falando também sobre essa questão do que é o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma, o nosso egoísmo, às vezes a nossa soberba, questão de que às vezes nós sabemos muito, e muitas das vezes nós queremos saber mais, tanto que nós às vezes achamos que não precisamos de Deus. Chega a esse ponto, às vezes nós pensamos que não, mas chega ao ponto de que nós achamos que sabemos muito, e que somos suficientes para viver uma vida independente da vontade, da soberania de Deus. Eu queria, nesta noite, trazer, eu deixei ser notado aqui, algumas verdades, que esse texto ele nos traz neste livro, no livro de João. Então eu acho assim, eu gosto muito das epístolas de João, que elas são muito assim, nos aproxima muito da verdade, da realidade, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós convivemos no dia a dia, que é o pecado, que é o relacionamento com Deus, que o pecado nos traz tristeza, isso mexe muito comigo. Eu gosto muito de ler, sempre eu leio, os irmãos até notam que eu sempre leio, às vezes também nas liturgias, que eu gosto muito da epístola de João, onde aqui ele fala, não ameis o mundo e as coisas do mundo. Eu queria trazer, quanto isso, 3 verdades. Lá em João 17, no capítulo 14, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, aqui eu coloquei 3 verdades. A primeira é essa que está em João 17, 14, que o mundo nos odeia. Nós, como crentes, como os filhos da luz, nós muitas das vezes nós não percebemos, mas até propriamente dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, de muitas das vezes nós somos odiados. E a palavra de Deus aqui diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Isso é verdade nas nossas vidas. Muitas das vezes você ouve por aí, a gente ouve muito essa expressão: eu não gosto de crente, eu não gosto. E aquele que não gosta, aquele que odia, que tem ódio pelo crente, ódio pelo Filho de Deus, o amor de Deus não está nele. Está confirmado isso aqui no verso 15. O amor do Pai não está nele. Então nós sabemos essa primeira verdade: o mundo nos odeia, que a palavra de Deus aqui nos diz que
dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso aqui é Cristo Jesus falando aos discípulos e falando a cada um de nós também, né? Os que são de Cristo recebem a palavra e rejeitam as coisas do mundo, né? E nós temos que contrariar, nós temos que ir contra esse comportamento das pessoas quanto a odiar aqueles que são os filhos da luz. O segundo ponto dessas verdades que eu coloquei aqui está aqui logo no mesmo livro de 1 João, no capítulo 3, do verso 1, diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. O segundo ponto aqui, então, vem ser o quê? O mundo não nos conhece. Por quê? O amor de Deus nos dá essa condição, como está escrito aqui, como João aqui coloca em vários pontos do todo o seu livro, né, do primeiro João, eles falando em filhinhos, e aqui confirma sobre vede grande amor não tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Mas aqui mais à frente ele diz: por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não os conheceu a Ele mesmo. Nós vemos lá em João 17:14, onde o final do verso diz: como também eu não sou do mundo. E aqui da mesma forma ele diz: portanto não conheceu a Ele mesmo. Então não conhece a nós. Às vezes, muitas das vezes, o mundo não nos conhece, não quer nos reconhecer, mesmo sabendo que a palavra de Deus, que a Cristo Jesus é o Salvador, mas muitas das vezes faz questão de não conhecer, de não reconhecer isso, né? Isso vem a ser o quê? Vem a ser o pecado que domina. E nós temos que olhar esse lado, olhar isso com gratidão a Deus, porque Deus nos salvou. Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus foi derramado ali na cruz, foi derramado por mim e por você, e por isso você é reconhecido por Deus, mesmo que aqueles do mundo que não o conhecem, mas Deus reconhece a você. O terceiro ponto: o mundo jaz no maligno. Em 1 João, no capítulo 5, também aqui em 1 João, no capítulo 5, do verso 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que no mundo inteiro jaz no maligno. Então, eu anotei aqui: temos que viver para servir e adorar ao Deus eterno, que pertencemos ao seu reino, e nós temos que deixar as coisas do mundo. A nossa vida, ela deve ser pautada e a viver na presença do Senhor. Nós sabemos que o nosso relacionamento com o mundo, ele não é dizer que nós não temos que ter relacionamento com as pessoas, relacionamento com os nossos amigos, colegas de trabalho, aqueles que nós conhecemos. O nosso relacionamento, ele tem que ser aproximado a cada vez mais, que nós temos que falar de Cristo, falar de Jesus para essas pessoas. Nós não podemos concordar nem viver aquilo que o mundo vive, o comportamento das pessoas nós não podemos aprovar, mas nós temos que aproximar dessas pessoas e mostrar que existe duas vertentes, existe um centro que é Cristo Jesus, e existe as coisas do mundo. Uma coisa anula a outra. E de uma coisa eu quero dizer para cada um dos irmãos nesta noite, que nós não temos o direito e não podemos pensar que nós podemos viver o mundo e viver a Cristo ao mesmo tempo. Nós temos que tomar a decisão na nossa vida. Nós não podemos flertar com as coisas do mundo, porque essas coisas não agradam a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, temos o privilégio de ser separados no reino da luz,
e nós temos que viver em Cristo. Dizer que é fácil isso, que é simples, né? Não podemos dizer que é, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar pela nossa salvação e lutar contra as coisas do mundo. Eu quero aqui falar também sobre privilégios. Não somos deste mundo. Em João 17,16, no Evangelho de João 17,16 diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Como discípulo de Cristo também não somos deste mundo e não temos que flertar com as coisas do mundo, mas sim rejeitá-las, viver para Cristo. Qual que deve ser o comportamento daquele que está na luz? Qual deve ser o comportamento do crente? O nosso relacionamento tem que ser de não ser deste mundo, não ser das coisas deste mundo, mas ser de Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite e fazer uma pergunta para você: como tem sido a sua vida nesses dias de pandemia, nesses dias que você tem tido tempo para refletir? Como tem sido o seu comportamento diante do que o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem buscado, como você tem orado a Deus, como você tem dado oportunidade, tido a oportunidade de buscar mais a Deus? Como tem sido a sua vida, como você tem feito isso? Tem sido dias para nós estarmos refletindo. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos nos aproximando mais dEle. Tem dado-nos a oportunidade de amarmos mais a Ele do que as coisas deste mundo. Este mundo nos oferece, nos dá a oportunidade de muitas coisas, às vezes aos olhos humanos, aos olhos de nós como somos pecadores, olharmos com desejos, olharmos achando que isso vai nos trazer alegria, mas essa alegria do mundo, a alegria que ela é passageira. Eu quero dizer com os irmãos que essas concupiscências da carne, essas concupiscências dos nossos olhos, a soberba da vida, ela, como está dizendo aqui no verso 16, ela não procede de Deus, ela não procede do Pai, mas ela procede das coisas deste mundo. Eu quero dizer a você: tome cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, nós temos que ter cuidado, porque o mundo tem nos oferecido, e nós temos vivido em um mundo que tem nos convidado e tem nos chamado a deixar as coisas de Deus. E eu quero dizer para você, às vezes, e muitas as vezes, não é em casos escandalosos, não são em casos muitos das vezes visíveis, mas o diabo ele tem sido sutil quanto a viver as coisas deste mundo. Você que está aí na sua casa nesta noite, você que está aí, reflita sobre isso na sua vida. Não pense você porque você está ficando só em casa, não pense você porque às vezes você não tem ido para a rua, não tem frequentado alguns lugares, que você não tem sido convidado e o mundo não tem te chamado às coisas deste mundo. Porque o diabo ele tem colocado à nossa porta, tem colocado na nossa mente, no nosso coração. E nós temos que buscar a Jesus, buscar a Cristo em primeiro lugar. Outro verso que eu quero deixar com os irmãos é em Mateus 5,14, onde fala que nós somos a luz deste mundo. Olha o privilégio que nós temos de ser a luz deste mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Olha a responsabilidade e o privilégio que temos diante do mundo. E temos de ser diferentes. E essa oportunidade que nós temos de ser diferentes, dessa luz brilhar. Não que você venha brilhar para você ser melhor, não que você venha brilhar para ser diferente em sentido de ser soberbo, mas em sentido de você ser a luz do mundo, para dar testemunho, ser um exemplo daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não deixe que as coisas do mundo venham tomar o lugar de Deus na sua vida, mas que Deus venha fazer parte do dia a dia, do seu dia, ao se levantar, durante o dia, à noite. Busque as coisas de Deus,
Busque estar na palavra, busque pregar a palavra, busque a falar, passar mensagens para outras pessoas das coisas de Deus. Busque a falar uma palavra de conforto a seu irmão, a seu amigo, a falar, dar um testemunho verdadeiro, a praticar a verdade, a dar um testemunho de um crente, de uma pessoa que busca realmente a palavra de Deus. Outro ponto, maior é o que está em nós do que está no mundo. 1 João, aqui no mesmo livro, no verso 4, no capítulo 4, principalmente a parte B. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo. Olha só para nós vermos como nós somos privilegiados. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você que está aí na sua casa nesta noite, reflita isso sobre a sua vida. Reflita que você é um privilegiado, que você Deus tem te dado a oportunidade de falar das coisas de Deus, tem a oportunidade de você usar a internet para as coisas de Deus, tem te dado a oportunidade de orar mais. Reflita nesses dias que nós não devemos ser praticantes das coisas do mundo. Não se deve amar ao mundo, mas amar a Deus acima de todas as coisas. O verso 17 diz: ora, o mundo passa bem com as sua consciência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Como é bom, né? Nós somos vitoriosos acima de tudo. Porque aqui a última parte do verso 17 diz: porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Como é bom sabermos que se nós vivemos uma vida de amor a Deus, uma vida de amar a Cristo, de viver uma vida em Cristo, nós temos uma vida feliz aqui. Isso é muito bom. E isso ainda nos traz uma promessa maior ainda, que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Como é bom saber que nós vamos estar eternamente com o Senhor, vivendo essas verdades, vivendo esta alegria de amar a Deus sobre todas as coisas, não de amar ao mundo, porque o mundo não vai nos oferecer algo que vale a pena. Ao que o mundo oferece, nós podemos saber que são coisas passageiras, são coisas mundanas, são coisas que trazem uma alegria às vezes momentânea, uma alegria falsa, uma alegria mentirosa, mas as coisas de Deus, essa nos traz alegria verdadeira, e essa nos levará a estarmos mais próximos de Cristo, que nós estejamos cada dia mais próximos do nosso Senhor. E eu quero dizer que aos irmãos, a nossa fé, deve estar firmada em 3 pontos, que eu acho fundamentais para a nossa vida: estar firmados na palavra de Deus, estar firmados em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Que você possa, nessa noite, refletir isso sobre a sua vida, nessa pequena mensagem simples, mas que eu tenho certeza que falou o meu coração e falou o seu coração. Não deixe de estar na presença do Senhor. Esteja sempre a cada dia mais se aproximando e estar na dependência do Senhor. Não deixe que as coisas do mundo venham tomar o lugar de Deus na sua vida. Se fortaleça na palavra de Deus. Se fortaleça em Cristo Jesus. Se fortaleça no Espírito Santo de Deus. Que a sua vida, que a minha vida, que a vida da igreja do Senhor, ela seja pautada nos primórdios da palavra de Deus, naquilo que Ele nos ensina. Aqui em João nos ensina que nós devemos amar a Deus, que nós não devemos amar o mundo nem as coisas deste mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Reflita isso na sua vida. Se você tem amado mais as coisas deste mundo do que amado a Deus,
o amor de Deus não está em você, não está em mim, se nós fizermos isso. Eu quero dizer, como é bom estar na presença do Senhor. Nós sabemos que está sendo difícil esses dias de pandemia, esses difíceis de isolamento, nós estamos distantes uns dos outros, não temos esse calor humano, esse calor de comunhão, de estarmos juntos. Isso tem feito muita falta, mas Deus está nos experimentando e Ele está nos dando oportunidades de nós vivermos uma vida em Cristo, vivermos uma vida a amar a Deus e deixar de amar as coisas deste mundo. Seja experimentado, seja forte na palavra de Deus, seja forte em Cristo. Reconheça e tenha e saiba o que Cristo Jesus fez ali na cruz, por você, fez por mim, e você vai dar o verdadeiro valor, e amar a um Deus, como lembre que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e como aqui fechou esse último verso 17, porém o que faz a vontade de Deus, permanece eternamente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida esteja pautada, esteja guiada, direcionada em Cristo, na palavra de Deus. Aproveite esses dias, para quando você voltar aqui, você venha dar um testemunho de que a sua vida tem sido diferente, foi diferente durante esses dias de pandemia. Diferente porque Cristo Jesus estava cuidando da sua vida, e você estava firmado na palavra, firmado em Cristo, firmado no Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Queria convidar aqui neste momento, reverendo Oswaldo, que estivesse fazendo uma oração em agradecimento a Deus por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você acabou de ouvir uma exortação da parte de Deus a permanecermos firmes na palavra, firme na pessoa de Cristo, e também, querido, firme nas promessas, firme no Evangelho, firmes em Deus. E essa palavra falou comigo porque nós vivemos no mundo, nós não estamos isolados do mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E para não nos contaminarmos com o mundo, para não sermos levados pela sutileza dos demônios, de Satanás, que orquestra contra a igreja, contra a sua vida, você deve ter as suas disciplinas espirituais, como o presbítero Júnior colocou para mim e para você. Uma vida de oração, uma vida de uma constância, constante leitura da Bíblia. Cuidado com o que você vê. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Essa é a promessa de Deus para nós. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor pela sua vida, para que Deus guarde você, de você mesmo, para que Deus, que essa palavra que foi transmitida tanto pela manhã pelo reverendo Cleudimar, quanto pela noite agora pelo presbítero Júnior, você guarde essa palavra, medite. Você pode voltar lá ver o que foi ensinado com tanta riqueza, com tanto conteúdo desses dois irmãos nossos, pastor Cleudimar e presbítero Júnior, que nos enriqueceram a nossa vida cristã. Pai bendito e santo, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor, pelas tuas misericórdias, possamos viver de modo aceitável, digno do Senhor. Ó Deus, nós vivemos nesse mundo, esse mundo caído, esse mundo que odeia, que ataca, que agride a glória e a vontade do Senhor, manifesta na palavra. E se nós carregamos sobre nós a marca de Cristo, se nós carregamos, ó Deus, o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos atacar, o mundo vai nos perseguir por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Ó Deus, mas ajuda-nos a não negociar a fé, não negociar a mensagem da cruz, o reino, não negociar no teu sacrifício na cruz, que possamos perseverar até o fim, pois aquele que faz a tua vontade, ó Deus, viverá eternamente. Mas aquele, Senhor, que não faz a tua vontade, aquele que tem o espírito do mundo, aquele que é contra o Senhor,
A tua palavra diz que esses não viverão, não sobreviverão, eles vão passar e serão esquecidos. Mas aqueles, ó Pai, que faz a tua vontade, viverão eternamente. Nos ajude a amar o Senhor, nos ajude a ter uma atitude de rejeição, de ódio ao pecado. Ó Pai, sabemos que esse sistema pecaminoso, esse sistema do mundo, que empurram muitos filhos do Senhor, que enganam, que mentem, para que, ó Senhor, aceitemos como normal. Isso é normal, isso não é normal. Viver no mundo com Cristo é graça. Viver no mundo, ó Deus, fazendo as coisas do mundo, se deleitando no mundo, se esquecendo do Senhor, abandonando o Senhor, esquecendo do Senhor, isso é loucura, insensatez, isso é loucura, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a guardar a Tua palavra, essa que foi nos dada nesta noite, no coração para não pecar contra Ti. Nos ajude a viver no mundo, mas nós não somos do mundo, pela palavra do Senhor que foi dada a nós. Em nome de Jesus, obrigado por cada um que ouviu esta palavra, que está participando desse momento devocional de gratidão, de louvor, de exortação, de pregação da palavra. Em nome de Jesus, amém. Que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai eterno, e as ricas consolações do Espírito Santo, na comunhão do Espírito, seja com o povo de Deus que está participando desse momento de gratidão, de culto ao Senhor, e também sobre toda a tua igreja espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, só quero dar os avisos para os queridos que os irmãos que quiserem entregar os seus dízimos, que estão com seus dízimos em casa, suas ofertas, e querem compartilhar e querem entregar na igreja, às terças-feiras, a partir das 18h30, já estaremos aqui. Se você quiser passar aqui para deixar com nós, com o nosso tesoureiro, o presbítero César também já estará aqui. Domingo pela manhã, nós estamos aqui de 10 horas da manhã até o meio-dia, estamos aqui também, gravando essas devocionais, participando desse culto ao vivo com os irmãos, desse momento devocional com os irmãos em Cristo. Também pode passar aqui. Se você quiser também, pode entrar em contato comigo, que vai eu e um presbítero, um diácono, um irmão da igreja até a sua casa e ali recolher a sua oferta e seu dízimo. Se você quiser também depositar na conta da igreja, lá no WhatsApp oficial da igreja está lá o número da conta da igreja, você pode fazer. Alguns irmãos têm feito isso, então eu aconselho você a fazer isso também. Se você não souber fazer, peça um parente seu para que te ajude, ou procure o presbítero César ou o presbítero André, ligue para eles que eles orientam, que eles passam o número para vocês. Amém, queridos? Também queremos falar que às terças-feiras nós estamos aqui na nossa reunião de oração, e às quintas-feiras nós estamos com estudo bíblico, tá? E nós temos visto, temos tido a alegria de participar desse momento tão importante. As pessoas perguntam: pastor, a gente pode vir para a igreja? Eu falo para os irmãos que não. As autoridades, os decretos nos proíbem, nos aconselham a não nos reunirmos, a aglomeração, porque a pandemia, o número de pessoas que estão contaminadas com a Covid-19, com o novo coronavírus, tem crescido na cidade de Ceilândia. Então nós temos que tomar todo o cuidado, em toda Brasília, em todo o Brasil. Já são mais de 42 mil mortos no Brasil. Então a coisa está séria, querido. Então orienta você a ter cuidado, só sair de casa quando realmente tiver necessidade, para o mercado assim mesmo, com muito cuidado, usando as máscaras, álcool gel, todo o cuidado de higienização pessoal e também que você deve ter. Então nós vamos ter cuidado. Então alguns irmãos: não posso ir assistir o culto? Não, querido, fique na sua casa, ainda não pode assistir. Podemos assim, pode de pessoas de 12 anos a menos de 60 anos, pode. Nós, o conselho achou por bem não nos reunimos. Assim que for liberado geral, aí em agosto possivelmente nós estaremos nos reunindo outra vez, tá? Mas por enquanto é a única maneira que você tem. Algumas casas eu tenho levado cesta base, tenho conversado com os irmãos do lado de fora do portão, não tenho entrado na casa dos irmãos. Então os irmãos entendam que não é que eu não quero entrar, não é que eu não queira cumprimentar os irmãos, para eu não ser cuidadoso, para não levar os mais. Talvez uma pessoa pode estar com coronavírus,
ele está sem sintomas, mas ele está transmitindo. Então eu tenho esse cuidado. Eu já fiz 2 exames e dos 2 exames deu negativo. Então, mas não é por isso que eu vou abusar da boa vontade, do carinho dos irmãos e também da minha imprudência. Então eu quero os irmãos que por enquanto nós estamos fazendo. Aqui está o presbítero Júnior, presbítero André, o presbítero César, o Jardiel, que louvou o pastor Cleudimar, estão aqui, mas eles estão à distância de 2,5 metros cada um do outro. Então nós estamos tendo esse cuidado porque estamos aqui gravando, tá? Estamos aqui fazendo esse momento devocional. Então eu peço aos irmãos que na quinta-feira nós iremos dar continuidade com o estudo bíblico, as sequências das bem-aventuranças, agora as práticas da bem-aventurança no capítulo 5 de Mateus, do versículo, nós estaremos estudando do versículo 21, no capítulo 5 de Mateus, até o versículo 48, iremos terminar as bem-aventuranças no capítulo 5, é claro que depois nós temos no capítulo 6, queridos, o capítulo 6, nós vamos fazer uma exposição em Mateus, de algumas partes. Então, aí na quinta-feira, nós estaremos dando continuidade no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21 ao versículo 48. Nosso pastor Cleudimar estará nos trazendo um estudo bíblico dessa parte. Amém? Então, queremos dar uma boa noite a todos, uma boa semana, em nome de Jesus, e se cuide. Nós temos alguns irmãos que nós temos orado, particularmente, nossa irmã Lopinha, nossa irmã Madalena Eloy, nossa irmã Antônia, nossa família, o nosso irmão Toninho, nosso amigo Toninho, né, o esposo da nossa irmã Antônia. Vamos orar por ele, sobre a sua saúde. Nosso irmão Francisco, Adriana, alguns irmãos que estão com suspeita de Covid. A Lopinha, a irmã Madalena, não, mas os demais que eu falei, sim. Um nosso amigo Toninho, que não é membro da igreja, mas é um amigo nosso, é o esposo da nossa irmã Antônia. Então nós estamos sempre em oração. Qualquer coisa, sempre fale comigo, querido. Alguma necessidade, alguns irmãos da igreja nos procure, que nós queremos dar uma assistência e participar com os amados irmãos. Que Deus abençoe a todos, fortaleça os irmãos nessa semana. A paz.